Queridos, hoje eu comentei que nós vivemos daquilo que nós cremos, né? E que nós vemos tantas religiões no mundo, e religiões que a pessoa às vezes crê que amarrar um artefato de explosivos no corpo e ir para um shopping e matar muitas pessoas pode levá-la a uma vida de santificação, pode trazer a libertação para o mundo, e ele vai ter 7 virgens no céu, em que ele vai poder se deleitar. Existe isso. Pessoas que creem, e elas morrem por aquilo que elas creem. E nós temos que pensar, quando eu penso em todas essas religiões, todos os deuses que tem, por que nós escolhemos a Cristo Jesus? Porque eu e você declaramos em nossa vida que é esse Deus que nós vamos servir e não é algum desses outros deuses. E eu queria que você refletisse, porque quando nós acabamos tendo essa oportunidade de mandar jovens para ter um entendimento de uma nação inteira, que tem milhões de deuses e tem uma série de culturas diferentes, e a gente fica às vezes buscando e comparando aquilo que nós temos como crença com a crença de outro, porque nós nos achamos corretos, porque não são eles os corretos. Eu trago essa reflexão para a igreja, porque eu quero que você realmente entenda que entre todos esses deuses, o único que veio e morreu por mim e por você foi Jesus Cristo. O único Deus em que fala que você pode chamá-lo de pai e de amigo, é esse Jesus, é o nosso Senhor. E eu fico muito feliz, porque nós podemos crer que nós somos pessoas que somos abençoados por termos os olhos abertos para crer num Deus que não acredita que você deva se explodir para ganhar 7 virgens no céu. Não é isso que a nossa Bíblia diz. E não por isso, queridos, que nós devemos pegar e ter contra as outras religiões algo que seja destrutivo, mas sim algo que seja verdadeiro. Verdadeiro de que forma? Em amor. Porque o Senhor se aproxima de cada um de nós para trazer uma realidade que é a transformação de vidas através de você amar a essa vida, de você poder tocar essa vida, falando sobre as suas palavras. Ao longo dessas últimas 3 semanas, nós temos declarado que tem um Deus que tem um sonho. Essa é a série que nós estamos ministrando. Um sonho de formar uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo. Que aprendamos a estar amando as vidas. Toda vez que nós pegamos e existe, às vezes, quando a gente vê mesmo numa planta, para uma planta germinar, ela tem que às vezes morrer, para ela poder novamente dar fruto, para novamente ter uma semente e para novamente ela florescer. Da mesma forma, somos nós como cristãos. Em muitas coisas, nós temos que morrer. Nós temos que matar em nós, às vezes, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, para que o outro possa florescer. No relacionamento do casal fica até mais fácil explicar isso, não é? A gente tem uma convivência e às vezes cada um de nós tem um gênio, às vezes muito forte com algumas coisas. E para que o outro possa florescer, você tem que administrar você. Eu ministrei um casamento, uma renovação de votos esse final de semana, e a base do que eu disse para o casal, depois de 10 anos de casado, é que uma das coisas principais
que o homem e que a mulher devem aprender, para que eles possam desenvolver o sonho de um casamento que vai ser adequado. Mais do que simplesmente ser um acordo, ou algo que eles vão estar buscando dentro dos, não sei quantos mandamentos podem haver para dar certo um bom casamento, mais do que isso, é poder administrar o seu próprio eu. Quando nós aprendemos isso, nós conseguimos sim fazer o outro feliz. Quando a gente pega e fica com a nossa verdade, com o nosso jeito, nós criamos muitas dificuldades. E aí o outro começa a ter mais dificuldade ainda. Então, cada um de nós tem que cuidar de si mesmo, para poder cuidar do outro. E nós precisamos, para isso, alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Vimos também que não importa onde você esteja, e que mesmo que você esteja num lugar onde não queira estar, o importante é que a gente continue a sonhar. Quando nós perdemos os nossos sonhos, nossas esperanças acabam se esvaindo, nós começamos a entrar num ostracismo e a nossa vida fica sem sentido. Hoje eu quero refletir sobre um personagem bíblico que inspira muita coisa. Você lembra de já ter ouvido provavelmente a história dos 12 espias de Moisés, que Moisés enviou para a terra prometida, e que voltaram com um relatório que era desencorajador. Vocês lembram? Moisés mandou os espias para falar, nós vamos para a terra que emana leite e mel, e mandou os espias para lá. Voltaram os 10, voltaram eles e deram o quê? Um relato ruim. Realmente a terra é boa, realmente a terra emana leite e mel, mas lá tem gigantes. 10 deles deram esse relatório, lá não vai dar para ganhar desse povo não. Mas 2 deles deram um relato positivo. Os 2 que deram um relato positivo foram Josué e Calebe. Nós vamos ver hoje o resto da história de Calebe, que no capítulo 14 de Josué, ele diz assim, à medida que a história se desenrola, você precisa perceber que 45 anos se passaram desde que os espiões entraram na terra prometida e voltaram com um relatório descontente, a maioria que fez com que as pessoas se recusassem a obedecer o comando de Deus para entrar e tomar posse da terra. Da data que eles foram a primeira vez, e que Moisés estava escutando o retorno da visita deles, falando, como é, nós podemos ir para a terra prometida? Daquela data que eles falaram, não vamos, demoraram-se 45 anos, para eles voltarem para o lugar em que eles já estavam. Olha a importância disso. Então, por causa da desobediência, Deus lhes disse que teriam que esperar 40 anos, até que todo homem de Israel que tivesse desobedecido a Deus morresse no deserto. Deus manteve a sua palavra, e durante 40 anos eles vagaram pelo deserto. No final desses 40 anos, apenas Moisés, Josué e Calebe ficaram da geração mais velha dos homens. Então, quando Deus lhes disse novamente que era a hora de entrar e tomar a terra prometida, essa geração mais nova estava pronta para fazê-lo. Os gigantes, os anaquitas, que tanto amedrontavam seus pais, ainda estavam lá, mas desta vez eles obedeceram a Deus e os muros de Jericó caíram. Eles seguiram a liderança de Deus, e Ele lhes deu vitória após vitória, e dentro de 5 anos a terra prometida era deles. Eles não conquistaram tudo. Havia áreas ainda ocupadas por seus inimigos, mas eles conquistaram a maior parte.
o suficiente para dividir a terra em grandes regiões, onde cada uma das 12 tribos poderiam se estabelecer, começar a estabelecer suas próprias casas e cidades e campos. Claro que isso significa que algumas tribos ainda tinham que lidar com inimigos em sua própria região, mas com a ajuda de Deus, eles estavam convencidos de que poderiam fazê-lo. Deus realmente lhes havia dado uma terra com leite e mel. Agora, é nesse momento, à medida que as 12 tribos estão dividindo a terra, que chegamos à segunda parte da história da vida de Calebe, conforme registrado no capítulo 14 do livro de Josué. Nós vamos ler o trecho bíblico, mas eu queria compartilhar com vocês que muitas vezes o Senhor nos dá sonhos e Ele nos dá a possibilidade de nós estarmos aderentes aos sonhos dEle, de nós podermos juntar aquilo que nós pensamos, que nós sonhamos, com aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E às vezes nesse momento nós falamos, não, eu vou tentar esse outro caminho, eu vou tentar fazer de uma outra forma. E Deus às vezes nos permite fazer isso. E o que acontece? Nós demoramos mais tempo para entrar no propósito de Deus. Querido, quando nós usamos as nossas vidas fora dos propósitos de Deus, nós caímos num processo de tristeza. Nós caímos num processo, às vezes, de depressão. Nós caímos num processo de desmotivação. Mas, quando nós estamos na linha do que Deus deseja para as nossas vidas, individualmente, como casal, como família, nós ganhamos a cada dia uma chama que acende dentro de nós a vontade de viver. Em meio a toda a turbulência, o Senhor vem e coloca um desejo dentro de nós que nos lança à frente, que nos impulsiona a viver, não como robôs, não como espectadores da nossa própria vida, mas como pessoas que têm um sentido para caminhar. É isso que acontece. O Senhor pega as nossas mãos e nos puxa e nos leva adiante, não é assim? Você sente isso na tua vida? É assim. Eu vou ler esse trecho de Josué 14, de 6 a 12, para nós entendermos um pouco como foi essas coisas com Calebe. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés? Homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e como há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa
que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades, grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como prometeu. Uau! Um homem com 85. Quem já está com 85 aqui, levanta a mão um pouquinho. Ninguém. E olha que coisa, como falei pela manhã, às vezes a gente tão novo e já se sente tão desanimado, não é assim? Um homem com 85 anos, com esse vigor, com essa disposição. Caleb realmente era um sonhador, não era? Um homem que, durante 45 anos, estava sonhando os sonhos de Deus, sonhando com essa terra que Deus lhe prometeu. Então agora, aos 85 anos, ele dá um salto e diz: eu quero o que Deus me prometeu. Veja o país da colina. Você imagina? Eu quero isso. Ele poderia ter escolhido uma planície, ele poderia ter escolhido um lugar perto do rio. Falou: não, eu quero a montanha. É assim, ele tinha sonhado sobre isso, e agora era a hora do seu sonho se tornar realidade. Existem pessoas, queridos, que ousaram em sonhar grandes sonhos e definir metas e alcançar objetivos. Eu falei de uma passagem que eu vi numa frase sobre um presidente dos Estados Unidos, e esse presidente chamava-se Theodore Roosevelt, e aquilo marcou a minha adolescência. Aquela frase, eu não entendo até hoje direito por quê, mas talvez seja por causa dos sonhos que ele inspirou na minha vida. E ele diz o seguinte, que é muito melhor você lutar por coisas grandiosas, buscar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que fazer fila com os pobres de espírito, que não ganham muito nem pouco, porque eles vivem numa nuvem cinzenta, que não sabe nem o que é derrota, nem o que é vitória. Não é inspirador isso? Ele falando que nós devemos tentar, ter sonhos, pensar em coisas que sejam grandes para as nossas vidas, não para ficarmos insatisfeitos com o que temos, mas que possamos sonhar em buscar e termos objetivos de vida. A gente tem pessoas que ousaram a ter esses grandes sonhos. Paulo, o apóstolo Paulo, ousou sonhar com um mundo onde toda a humanidade ouviria o evangelho de Jesus Cristo. E mesmo que ele tenha sido perseguido, espancado, naufragado e preso, Paulo continuou seguindo o seu sonho. E o evangelho se multiplicou, não é assim? É incrível, um homem que sonhou com isso. Martinho Lutero foi outro homem que eu peguei como referência de mudança. Ele ousou sonhar com uma igreja onde a graça do Senhor Jesus Cristo poderia ser pregada livremente, e pessoas comuns podiam ouvir e entender a mensagem bíblica. E antes que ele morresse, milhões de pessoas puderam ter a Bíblia em seu próprio idioma para lê-las e estudar por si mesma. É incrível. Esse local na Tailândia, em que vocês viram aquelas crianças sentadas ali, sendo ministradas, elas são refugiadas do Paquistão, onde está havendo uma perseguição aos cristãos, com mortes. E elas estão na Tailândia, nesse lugar que chama-se, é um ministério que chama-se I Serve, que é eu sirvo. E eles estão nesse país, na Tailândia, eles também estão refugiados. O que significa isso? Significa que
se a polícia da própria Tailândia pega eles ali naquele lugar, pode extraditar todos eles desse país, porque eles não estão legalmente no país. Você imagina o que é você ter teu filho, você lutando para ele poder receber uma escola ali, aprendendo, fazendo alguma coisa, de repente podem pegar e te expulsar do país, te levar, separar o marido da esposa, separar as crianças. Que insegurança é essa? Queridos, a gente não tem ideia do que é viver assim. Não é verdade? Nós não temos ideia do que é isso. Então elas são pessoas muito carentes de terem confiança, de poderem estar junto com as pessoas. E para poderem, o que acaba sedimentando e unindo isso, é a fé das pessoas. Quando nós estamos ministrando o Evangelho, sinceramente, queridos, é o que a liga mundial, de algo que é transcendente realmente, sobrenatural, o Espírito Santo fala para mim aqui no Brasil, fala com ele lá na Tailândia, fala com outra criança lá em Moçambique. É assim que Deus age. Deus é demais, uau mesmo para ele. Deus é maravilhoso, querido. Ele vai atuando nas mentes e nos corações daqueles que o amam. Nós também precisamos sonhar como igreja. Nós precisamos ver as possibilidades que Deus coloca diante de nós, porque os pequenos sonhos levam, às vezes, a pequenos resultados. Nós devemos tê-los, porque nós vamos nos motivando, mas nós também devemos ter grandes sonhos. Grandes sonhos para que a nossa comunidade, como igreja, possa crescer. Eu quero te incentivar a você poder saber que você faz parte disso. Fala, por favor, para quem está do seu lado aí. Você faz parte disso. Isso. Porque senão parece que a gente não está com essa liga de fé. Deus vai usar a minha vida e vai usar a tua vida para o trabalho que Ele vai fazer, para os sonhos que Ele tem para cada um de nós, né? Quão grandes são os sonhos de Deus que nós cantamos aqui, e que vamos fazer, e o que nós vamos fazer sobre os sonhos de Deus. Nós vamos poder tomar decisões que podem impactar sobre as nossas vidas, como aconteceu com Caleb, que nós vamos abordar. Eu quero abordar 3 pontos que aconteceu em relação a essa história de Caleb, naquele momento da vida do povo de Israel, e trazer isso para os nossos dias. O primeiro ponto que eu quero citar é que nunca somos tão velhos para sonhar. Olha para quem está do teu lado e vê se ele é velhinho aí. Como é que é? Já dá um chacoalhão e fala, não é tanto assim não, meu. Já avisa aí. Não é não. Tem coisa para fazer. Josué 14:10 nos diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Quem está do teu lado está vivo? Está vivo. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Querido, geralmente, uma pessoa com 85 anos já estacionaram. Muitas vezes estão mais preocupados com a morte do que com sonhar. Eles geralmente não pensam em começar uma aventura. Não é verdade? Caleb vem nos ensinar que nunca somos muito velhos para sonhar. Eu peguei uma ilustração sobre um pastor que ele fundou uma missão com 80 anos de idade. Às vezes nós falamos o seguinte: olha, eu quero falar para vocês, eu tenho um plano para cada um que está aqui fazer alguma coisa. Estão prestando atenção? Posso ouvir um amém? É isso.
Eu vou falar de novo porque teve gente que não respondeu. É para responder porque eu tenho um plano para a tua vida, para você trabalhar na obra de Deus. É isso. Aí agora você está sentindo, caramba, eu vou me mexer. É assim que nós vamos poder criar as nossas expectativas de vida. Eu vi um homem que chamou muito atenção também, alguns devem conhecer, outros não. Ele é um ex-boxeador dos pesos pesados, chamava-se George Foreman. Quem conhece esse nome, pelo menos? Poucos, alguns, os mais maduros, os mais maduros conhecem. Olha, George Foreman, o ex-campeão de boxe dos pesos pesados, voltou da sua aposentadoria aos 42 anos para apoiar o seu ministério. 42 anos para um boxeador, ele já passou do ponto. Normalmente ele vai até os 30 anos. Esse homem já tinha sido um campeão mundial, perdeu, foi para o ministério, e ele falou, mas eu tenho um sonho. Eu quero resgatar o meu ministério, e eu preciso de dinheiro para isso, para fazer as coisas. E olha o que aconteceu. Foreman disse, eu decidi voltar e desafiar o campeão dos pesos pesados, porque eu precisava do dinheiro para construir mais centros de recreação para jovens e tirá-los das ruas e de problemas. Olha a motivação desse homem. Um homem que sabia que tinha passado já da data de ele poder estar sendo no auge da sua virilidade masculina para enfrentar um outro boxeador, e ele decide por causa de um propósito do seu coração. Evander Holyfield, esse nome já é mais conhecido, quem conhece? Evander Holyfield, esse aí é outro boxeador, que era na época o campeão dos pesos pesados, e tinha 28 anos, com 110 quilos de músculo sólido. George Foreman tinha 42 anos e pesava 123 quilos. E nem tudo isso era músculo sólido. Mas isso era muito melhor do que os 160 quilos que ele pesava antes de entrar em treinamento para o seu retorno. Quando esse homem decidiu falar, eu vou buscar o cinturão de ouro novamente, ele estava com 160 quilos. E ele falou, eu vou perder, eu vou lutar, porque eu tenho um propósito e um sonho de Deus dentro do meu coração. Eu preciso de dinheiro para tirar jovens da rua. Especialistas em boxe disseram que ele não teria a chance, de jeito nenhum. O contramestre antigo e lento poderia durar no máximo 2 rounds, ou 3 rodadas contra Evander Holyfield. Mas naquela noite de sexta-feira, Foreman entrou no ringue, e quando o sino tocou, no final da 12ª rodada, ele ainda estava de pé. 12 rounds, queridos. Esse homem permaneceu firme, lutando. Mas os dois lutadores... desculpe. Falar do finalização. Não, George Foreman não ganhou a luta. Mas como os dois lutadores se abraçaram no centro do ringue, no final da luta, toda a multidão na arena levantou-se e deu-lhes uma ovação de pé, em apreciação de ambos os boxeadores e a batalha que haviam travado. Foi simplesmente um espetáculo de resistência, de honestidade, a ponto deles acabarem a luta, os dois se abraçarem, todo o público levantar e aplaudir os guerreiros. E eu gosto do que Foreman disse depois, quando ele estava sendo entrevistado. Ele disse, eu perdi a luta, mas enquanto você estiver vivo,
você pode sonhar. Querido, eu quero que você tome posse dos sonhos para a tua vida, daquilo que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família, que você entenda que uma forma que o inimigo usa para nos derrubar é que ele vem às vezes querer tirar os nossos sonhos. Eu estou muito feliz com algumas pessoas que eu estou vendo que estão se permitindo retomar sonhos antigos em suas vidas. Amigos que o Senhor vem mostrando a disposição do coração de poder sonhar com os sonhos dele. Se você tem sonhos, continue sonhando. Se você não os tem, peça a Deus. Ele vai entregar isso para você. E Ele vai te falar qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Se nunca somos velhos, queridos, para poder sonhar, nunca seremos muito jovens também para sonhar. Se você tem 15, 30 ou 60 anos, há um tempo para sonhar, para ver o que a vontade de Deus é para a sua vida e então seguir esse sonho. Eu digo pelos jovens, que vocês possam tomar posse daquilo que Deus tem para a vida de vocês, os jovens, e se engajarem nesse processo daquilo que Ele quer. Nós não estamos soltos na humanidade, no mundo, para fazermos simplesmente aquilo que nós desejamos fazer e tudo mais. Não é assim. Entenda, existe sim um Deus com letra minúscula, em que você pode servir a Ele e você faz o que você quer. Esse Deus com letra minúscula chama-se Satanás. Satanás é o príncipe das trevas, e o que ele deseja é que você seja totalmente independente de Deus. Você quer fazer tal coisa? Faz. Você quer ter liberdade para isso? Faz. Você quer fazer outra coisa? Faz. Querido, Satanás não está nem aí. Ele quer atender os teus desejos. Quando você sai fazendo tudo que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer, não tem controle, você está servindo a esse outro Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que ama e que fala que tais coisas não são para ser feitas. Ah, mas é um repressor. Qual pai não tem que ser um repressor para falar, isso não? O rapaz faz tudo o que quer? Tem um pai para falar, né? É assim ou não? Você gosta disso? Às vezes sim, a cabeça ficou meio assim, parecia um sim indiano. Indiano fala sim, assim, balançando a cabeça de lado. Mas é assim, mas sabe o que acontece? Ele sabe que isso é amor. Quando nossos filhos são repreendidos, eles se sentem amados. Os filhos que ficam sem limites, perdem o controle das coisas. Nós queremos sim, ter um pai e uma mãe que se preocupem conosco. E esse é o nosso papel. Quando você quer um amigo só para poder falar que você está certo em tudo, você tem que desconfiar que tipo de amigo é esse. Não é assim. Um amigo que é um amigo verdadeiro, ele fala, assim não vai ser bom. É melhor você segurar um pouco, não faça dessa forma, não fale assim. Não são esses amigos que nós precisamos? Para nos dar limites dentro daquilo, pessoas que você confie, será que eu estou errando? E você poder escutar de alguém que você confia. Assim deve ser a nossa vida. Os jovens têm que ter sonhos. E têm que ter a segurança que a família em que eles vivem é uma família que vai estruturar para que ele possa fazer o voo do sonho dele. O segundo ponto é que você deve sonhar, mas faça a sua parte. Fala para quem está do teu lado, sonha, mas faz a tua parte, tá bom? Isso.
Calebe, aos 85 anos, depois de 45 anos, diz, Josué 14, 11. Olha o que ele diz: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Você não gostaria de dizer algo assim aos 85 anos? Seria maravilhoso, né? Quando eu quero me inspirar, eu já passei um pouquinho dos 32, quando eu quero me inspirar, eu pego esse texto e leio ele, para poder me animar com as coisas, não é assim? Que energia! Calebe ou ele é um mentiroso horrível, né? Ou o Senhor realmente abençoou com força e poder. Mas eu quero que você entenda o ponto principal desse versículo. Calebe percebe que mesmo que essa terra lhe tenha sido prometida por Deus, o único caminho para ele conseguir a terra é ir à batalha. Havia grandes gigantes que precisavam ser expulsos. Deus não lhe entregaria a terra em uma bandeja de prata. Calebe teria que lutar por isso. E isso é verdade para os nossos sonhos também. Se nos atrevemos a sonhar um grande sonho, nunca pense que Deus simplesmente o colocará no seu colo. Nós devemos trabalhar para esse sonho acontecer, dobrar as nossas mangas e se esticar para isso. Querido, se estica aí um pouquinho assim, ó. Estica aí, assim, estica aí, estica. Aí, é difícil, querido, fazer você se esticar é difícil. Estica aí, Jefferson. Aí. Às vezes a gente tem que se esticar. A gente tem que dar uma mexida. A gente vai ter músculo que a gente não lembra mais que ele existia. Não é assim? Nós precisamos mesmo. E o que está falando é que tanto como indivíduos ou como igreja, nós devemos estar dispostos a fazer coisas que nunca pensamos que poderíamos fazer, para realizar os nossos sonhos. E sempre haverá alguns gigantes diante de nós, não é assim? Sempre aparece. Eu separei alguns aqui. Existe o gigante da oposição. Você já viu esse gigante da oposição? Existe ele. Toda vez que você tentar algo novo, haverá aqueles que irão criticar o que você está fazendo. Toda vez que você explorar novos campos, alguém vai dizer, não vai funcionar. Você é tolo mesmo para tentar isso aí. Sempre há pessoas no fundo que criticarão quem tem um sonho e está gastando esforço para enfrentar ou para tentar fazer esse sonho se tornar uma realidade. Querido, você decidiu fazer algo, vai ter alguém para ser oposição. Agora, aqueles que não tentam fazer nada, não tem oposição. Não é assim? Nós vamos fazer uma viagem missionária para o ano que vem, em 2018, e dessa vez nós vamos levar a igreja. Então vai ser um espetáculo, eu quero ver quem vai estar indo e tal. Eu vou soltar, vai lotar. Vai pegar um voo, nós vamos lá para João Pessoa, tem 3 encontros com Deus lá, em um monte de igreja. Nós vamos entregar a cesta básica e tal, e agora vai estar aberto para a igreja. Nós vamos ver que vai ter que selecionar, porque se for a igreja inteira, a gente, sei lá o que a gente vai fazer, mas nós vamos dar um jeito. Mas eu já sei o seguinte, que vai ter gente que falar, não, precisa fazer lá, mas não vai só fazer lá. E eu peguei ele no pulo. Porque eu falei, nós vamos voltar de lá, entregar outro poço, e quando a gente chegar aqui, 15 dias depois, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui no bairro, na nossa região. Porque aí o pessoal já volta pilhadão, já viram como é que é o negócio, e nós vamos fazer aqui na nossa região. Você pode dar uma salva de palmas para o senhor? Aí, sabe o que é isso? É um sonho. Então, para que eu estou avisando agora? Querido, férias, dia 13 de julho do ano que vem, grande parte da igreja vai estar junto. Eu vou fazer o lançamento. Aqui é a Van Premier. Eu não falei de manhã isso aí. Falei quem estava? Não falei. Estou falando aqui à noite. Então, você se prepara, porque eu vou soltar um negócio, você pega lá, se inscreve, já avisa na tua empresa. Se você não tem férias, fala que você vai antecipar.
Já vai avisando o povo, e dia 13 de julho, são só 10 ou 12 dias, dia 13 até o finalzinho do mês, nós vamos fazer esse circuito, vai pegar um ônibus, vamos fazer um encontro com Deus, vamos entregar o poço, vamos fazer o evangelismo lá em Souza, vamos entregar 30 toneladas de alimento, vamos entregar 4.000 peças de roupa, vamos voltar para cá. Você imagina como a gente vai voltar? Quem já fez uma viagem missionária dessa? Deixa eu ver. Quem vai fazer uma viagem missionária dessa? Deixa eu ver. Tem dois ali que mais ou menos. Quando vai a mão até aqui, o que quer dizer? Quem vai fazer a viagem missionária? Deixa eu ver. Bom, tem algum. Nossa, meu, tem gente que vai. Então vai ser isso aí. Já aguarda dinheiro, já vamos se virando. Tem outro gigante, querido. Tem um gigante que é o gigante do fracasso. Já ouviram falar desse? Sempre que você planeja fazer algo e é um novo território para você, esteja pronto para a falha, porque todos nós, às vezes, falhamos. Fala para quem está do teu lado, você sabe que você erra? Fala aí. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas a gente erra, não erra? Muito bem. Nós não somos perfeitos, queridos. Nós oramos, planejamos e preparamos tudo para fazer algo. Não é assim, Daniel? Fazemos tudo. E então percebemos que não planejamos às vezes o suficiente, que cometemos alguns erros, ou que nós negligenciamos algo. Querido, esteja pronto para enfrentar o gigante do fracasso. Mas também esteja pronto para tentar de novo. Tem pessoas que têm tanto medo de fracassar, que não tentam. Fala, não, se eu for tentar isso, pode ser que não dá certo. E não faz. Não dá. Você tem um plano, você tem teu sonho, planeja direitinho, faça, mas entenda que pode às vezes dar errado e você vai tentar novamente fazer outra coisa, e não pode parar de sonhar. Não é assim que nós temos que fazer. É muito mais fácil simplesmente às vezes sentar-se e ficar satisfeito com as coisas que temos até agora e deixar assim, deixe que alguém levar o caminho, deixe alguém fazer as coisas. Mas para sair na vanguarda e começar a fazer algo por Deus, isso leva esforço e muitos não estão dispostos às vezes a pagar o preço. Esses eram alguns gigantes, grandes gigantes, mas Caleb disse, traga os gigantes, estou pronto para eles. Querido, um homem de 85 anos, que podia ter pegado a planície, sombra e água fresca, ele falou, não, quero a montanha, e lá tem um povo que eu vou ter que guerrear, traz os gigantes que eu vou enfrentar eles. É isso que esse homem fez. E hoje, como Caleb, se queremos ver nossos sonhos e planos realizados, os gigantes podem surgir diante de nós e devem ser superados. É assim. Quem fez a casa de edificação e foi o semeador aqui? Quem fez casa? Vocês foram? Vocês podem vir aqui um pouquinho? Vocês podem vir aqui também um pouquinho? O Richard e a Thaís, o Luiz e a Meire, sobe aqui um pouquinho. Eles foram semeadores. Sobe aqui, por favor. Aí. Eles foram semeadores. Você também ajudou? Aê. Eu queria saber para você, assim, foi super facinho tomar a decisão? Como é que foi isso? Fala para mim. Pode falar. Pensou que não ia falar nada? Pegou desprevenido. Eu sempre tive esse desejo, né? Assim como a célula, que eu sempre quis, eu sempre tive o desejo também de fazer. Só que nos outros anos a gente estava fazendo alguma outra coisa e acabou não fazendo. Mas é difícil porque você vai... Na verdade, a gente levou a palavra para quem já conhecia, mas a casa de edificação real mesmo, você vai falar para as pessoas que nunca ouviram, que não tem esse desejo e fica bem mais difícil, né? Eu acho que essa foi um início mais tranquilo, né? Mas... Aí, como foi fazer?
eu tenho mais dificuldade, né? Ele sempre quer, ele voa, né? Eu fico meio que segurando ele. Então, o Senhor tem me tratado nesse momento de eu ir até as pessoas, né? Então, eu acredito, eu tenho certeza que eu recebi muito mais do que eles. Então, para mim, foi fantástico, né? Eu fui levar o amor, mas eu fui muito amada. Então, para mim, foi muito bom. A experiência não foi difícil, né? Foi na família, na casa do irmão Luiz, da irmã Deise. Foi uma alegria muito grande estar na casa deles, né? Foram momentos preciosos, estudando a palavra de Deus. Então, foi muito bom. Uma experiência muito boa mesmo. Eu fiquei muito satisfeito, feliz mesmo pela recepção, pelo amor com que fomos recebidos. E nós praticamente fomos mais edificados do que levamos edificação, né? Principalmente o dia que foi mais desafiador, quando estava o pastor lá. Eu falei, ué, ui. O dia que estava o pastor lá, o pastor Reinaldo, eu falei, nossa, eu me senti dentro de uma caixa de fósforo, aí agora, a gente sabe lá, mas foi tranquilo, ele participou muito bem, deixou a gente bem tranquilo, foi super legal mesmo. Eu quero realmente estar orando pela vida de vocês, né? E eu queria estar agradecendo as casas que receberam. Sabe por quê, queridos? É o que eu digo, né? O Richard tocou num ponto bastante interessante. Que às vezes vai fazer a casa de edificação, levar a palavra, e você fala assim, puxa vida, vou levar para alguém que às vezes não conhece nada. Seria isso. Ou vou levar para alguém que conhece muito. E eu pensando, eu amo fazer a casa de edificação, porque edifica a minha vida. Se alguém for na minha casa fazer a casa de edificação e falar do princípio básico, que é, Jesus vem e bate a sua porta. Se você abrir a porta, ele entrará e ceará contigo. O meu coração já se derrete na presença de Deus. Eu vou poder escutar isso todos os dias da minha vida. Eu acho que quando nós somos cristãos e compartilhamos da palavra, o que acontece é que existe um júbilo que é do céu e uma unção que permanece na casa e no lugar. Por isso que quando a gente vai numa casa de edificação, o que nós devemos fazer é falar a paz do Senhor. É isso que eu desejo. Quero orar pela vida de vocês que receberam e orar pela vida de vocês que se dispuseram como famílias, poder estar compartilhando disso. Sabe o que acontece, Luiz? O Senhor vai resgatando sonhos na nossa vida. Ele vai falando o seguinte, tem mais para as nossas vidas. Amém? Senhor Deus Pai, eu coloco, Senhor, a vida dos teus filhos amados. Que o Senhor possa estar fortalecendo a eles, Senhor, nesse desejo, nesse entendimento do que é seguir os teus sonhos. Daquilo que é, Senhor, estar vivendo o teu evangelho. Levando à frente, Senhor, aquilo que está realmente no teu propósito para as nossas vidas. Age, Senhor, continua, Senhor, agindo na mente, no coração deles, tirando aquilo, Senhor, que é discrepância, aquilo que é, Senhor, que vem para nos atrapalhar dentro dos nossos corações, Senhor, para roubar, Senhor, aquilo que é o teu sonho. Guarda eles, Senhor, incentiva eles, Senhor, para mais coisas que o Senhor tem para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Obrigado, viu, queridos? Enfrentaram os gigantes, né? Porque você vê quantos gigantes aparecem no meio de tudo isso, não é? Tem um segundo ponto que a gente aprende na lição de Caleb, que é, terceiro agora, né? Terceiro ponto, que Deus nos ajuda a realizar os sonhos de acordo com a sua vontade. Finalmente está aqui a terceira lição. Josué 14:12, ele diz, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Anaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E querido,
Deus fez exatamente isso. Exatamente isso. Deus ajudou um pastorzinho idoso, que era Moisés, a se tornar um libertador do povo de Israel. Moisés também foi da mesma forma. Quando ele recebeu o chamado lá, tinha 45, quando ele foi realizar, já estava com 85. Você imagina? Vai libertar o povo agora. Meu Deus! Deus permitiu que Gideão, com apenas 300 soldados armados com cântaros e trombetas, derrotasse os exércitos dos midianitas. Pedi para os músicos subirem, por favor. Deus permitiu que o jovem Davi, não treinado, com apenas um pedaço de couro e uma pedra lisa, derrotasse o gigante Golias. Deus permitiu aos apóstolos armados apenas com suas Bíblias, que não eram Bíblias, né? Com as boas novas do Evangelho. Eles tinham a palavra de Deus. Eles enfrentaram o Império Romano e transformaram o mundo ocidental. Querido, eu estou convencido de que Deus também nos ajudará, se estivermos dispostos a fazer o esforço. Ele nos diz: não vou abandoná-los, eu vou ajudá-lo a realizar os seus sonhos. Tem uma mensagem para cada um de nós. O Senhor será conosco. O Dr. Paul Brand é um conhecido médico e escritor. Oh Deus! E ele foi criado na Índia, esse homem. Os seus pais eram missionários lá. E em seu livro, In His Image, ele escreveu sobre sua mãe. Ele escreve que quando sua mãe tinha 75 anos, ela ainda caminhava quilômetros todos os dias, visitando as aldeias do sul da Índia, ensinando as pessoas sobre Jesus Cristo. Um dia, aos 75 anos, ela viajava sozinha, caiu e quebrou o quadril. Depois de 2 dias, alguns trabalhadores a encontraram e colocaram-na numa cama improvisada e carregaram-na no jipe e dirigiram 100 quilômetros em estradas muito difíceis para encontrar um médico que pudesse tratar dela. Mas o passeio, muito acidentado, danificou os seus ossos ainda mais. Então, o seu quadril nunca ficou corado completamente. Ele disse: eu visitei minha mãe em uma cabana coberta de lama, várias semanas depois de tudo isso acontecer. Eu assisti enquanto ela pegava 2 muletas de bambu que ela mesma fez e se mudou para de um lugar para outro com os pés apenas arrastando para trás, porque ela tinha perdido toda a sensibilidade nos pés. Esse médico disse: aos 75 anos, com um quadril quebrado, incapaz de ficar de pé nas suas próprias pernas, pensei que faria uma sugestão bastante inteligente para minha mãe. Sabe o que o médico sugeriu para a mãe dele? Ele sugeriu que ela se aposentasse. Mãe, está na hora, vai descansar. Ela se virou e olhou para mim e disse: de que vale isso? Se tentarmos preservar este corpo mais alguns anos e não for para ser usado para Deus, de que vale isso? Então ela continuou trabalhando. Ela continuou andando de burro pelas aldeias até os 93 anos de idade. Aos 93, ela não podia mais montar em seu burro. Ela continuou caindo, mas isso não a impediu de ensinar. Homens indianos a levariam em redes de uma aldeia para outra, e ela continuou a falar sobre Jesus Cristo, até morrer
com 95 anos de idade. Meu Deus! Paul Brand escreve: minha memória mais vívida de minha mãe é dela apoiado em um muro de pedra, atendendo as pessoas que vinham ao seu encontro, das suas casas, suas escolas, de lugares de trabalho. Eu ainda vejo as rugas em seu rosto, a pele tão bronzeada pelo tempo e pelo calor. Eu a vi falar com essas pessoas. Eu olhei para eles e vi o brilho em seus olhos e os sorrisos em seus rostos. Eu os vi profundamente emocionados com a mensagem do amor de Deus, falada por aquela velhinha. Eu sabia que o que eles viam não era uma velhinha que passara pelo seu auge, mas uma bela pessoa trazendo notícias de amor direto do céu. Você pode ficar de pé, querido? Quão grande são os sonhos de Deus? Quão grandes são os sonhos que Deus colocou em seu coração? Nós não somos capazes, às vezes, de realizar os nossos sonhos. Nós não somos capazes nem de salvar a nós mesmos. Por isso que Jesus desceu à terra, para nos resgatar, para que nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos e viver uma vida de abundância, viver uma vida com propósito. E outra coisa, querido, levar outros a terem isso, não só para nós, de você poder ter seu corpo, sua mente, seu coração separados para um sonho que tem os mesmos propósitos de Deus. Você tome posse disso na tua vida hoje, amém, querido?